Salve, salve família na paz, estamos juntos, sou o Paul, esse canal não corre e estamos num dia melhor, mas ao mesmo tempo acho que vale muito a pena eu falar de notícias ruins, mas não somente notícias ruins, e sim como a gente pode passar as notícias ruins para as pessoas, mas de uma maneira mais leve. Eu vou trazer uma história minha de 6 anos atrás, quando eu estava participando de uma prova, trabalhando numa prova chamada Women's Victory Tour, que era uma prova de 21 quilômetros para mulher, somente mulher, no percurso das Olimpíadas. E como normalmente essas provas de rua, e ainda mais um percurso das Olimpíadas no Rio de Janeiro, tinha um horário limite que aquela organização tinha que liberar as vias. A minha função normalmente quando eu estou participando de uma prova de corrida é levar as pessoas a dar o melhor dela. Normalmente essa função se chama pacer ou coelho, e eu quase sempre sou bem delicado para puxar aquelas pessoas um pouco mais devagar. Mas nessa prova em particular, a minha função era expulsar as pessoas da prova. Exatamente isso. A minha função era a mais delicada possível, porque como aquelas vias precisavam ser liberadas e corredores de vez em quando tinha que meio que uma velocidade mínima para correr aquela prova, se você não estivesse correndo naquela velocidade, eu teria que te expulsar. E nesse momento, exatamente onde notícias ruins vão acontecer, notícias ruins vão trazer, talvez a gente traga notícias ruins para as outras pessoas, como a gente pode ser o mais delicado possível. Eu trouxe esse vídeo porque eu estava vendo um documentário hoje de manhã, exatamente de uma escritora, que estava lendo num livro a função de uma médica, uma enfermeira que trazia a notícia das pessoas de que o familiar havia morrido. E exatamente, lógico que a minha função está completamente longe de ser uma enfermeira que traz a notícia para a família de que algum parente morreu, mas lógico que de alguma sutileza, de alguma característica, a minha função era trazer uma notícia ruim, principalmente para aquela pessoa na hora e falar que ela estava expulsa daquela competição. Ainda mais muitas pessoas que numa prova de 21 quilômetros se prepara, ela tem muita expectativa, ela tem muita ansiedade em terminar e realmente conseguir a medalha daquela prova, terminar aquela prova com uma felicidade. A minha função era chegar nela e falar que aquela medalha naquele dia, aquele término, aquela conquista não seria possível. E eu acho que às vezes a minha função, principalmente aqui no canal, que eu consigo do dia pra noite lembrar que dias ruins vão acontecer, mas o dia de amanhã acontece de novo. E se a gente conseguir realmente criar um ambiente, criar uma vibração positiva de que coisas ruins acontecem e que aprendizado você pode tirar daquilo. E se talvez não tenha tanto aprendizado, for realmente pura e simplesmente uma frustração, uma derrota, como a gente pode encarar da melhor maneira possível. E eu fico muito feliz de 6 anos atrás, e acho que quase muito no mundo da corrida, eu ter um renome, e a minha característica principal de quando me coloco numa função é exatamente ser o mais humano possível, até mesmo o mais humano possível trazendo uma notícia ruim. Então, de várias pessoas, eu acho que era 20 ou 30 pessoas, tinha o cara que puxava o pelotão super rápido, o pelotão médio, o pelotão mais devagar, e eu era o cara que expulsava as pessoas. Eu acho que eu tento exatamente trazer, quando eu vou trazer uma notícia ruim, quando eu vou trazer uma tristeza ou até mesmo uma frustração e derrota, eu vou trazer de uma maneira leve, onde talvez não seja tão impactante. Lógico que talvez eu falaria que não foi naquele dia, não foi ali naquela hora que ela vai conseguir, mas que se ela continuasse treinando, que vai ter outras oportunidades dela continuar e ter a possibilidade. Eu acho que nesse momento vale muito a pena esse ensinamento de que vão vir notícias ruins e de como a gente consegue dessas notícias ruins tirar algum aprendizado. Eu acho que sim, eu pelo menos estou vivenciando nessa quarentena, nesses 45 dias, muitas desconexões de pessoas, várias pessoas parando de dar continuidade, seja para mim numa sociedade de trabalho, seja relacionamentos, seja até mesmo amizades. Chega um determinado momento que essa notícia ruim vai ser, daqui para frente a gente não vai caminhar junto. Ou até mesmo daqui para frente você não vai mais participar dessa prova, desse projeto, dessa caminhada. E se a gente não trouxer essa notícia de uma maneira mais saudável, se a gente não trouxer essa notícia para a pessoa de uma maneira onde não se guarde tanto o ódio,
talvez a pessoa possa ir para casa e saber digerir melhor aquela notícia. Eu acho que esse é o momento exatamente da gente botar a mão na consciência de que se tiver que se desfazer de algum laço, que a gente possa trazer essa notícia de uma maneira mais leve. Chegou a hora de a gente fechar alguns ciclos, mas o ensinamento de hoje é que a gente possa fechar esses ciclos de uma maneira mais saudável possível, de que a gente possa dar as notícias para as pessoas de modo que elas não fiquem tão chateadas e de que elas sabem que se ela continuar talvez na caminhada, se ela continuar através de muito esforço, dedicação, perseverança, oportunidades vão aparecer. Talvez não hoje, mas se ela manter o pensamento positivo, se ela manter exatamente a esperança de que próximas provas, próximos projetos, próximos relacionamentos, próximas amizades vão acontecer, ela vai talvez estar muito mais preparada ou simplesmente ela vai digerir de uma maneira mais leve. Tamo junto, família, eu sou o Paul desse canal no Corre, estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos conectados, mais do que nunca fechando ciclos que não são saudáveis para abrir novos que vão dar uma vida nova, assim como a gente quer um mundo um pouco mais saudável, a gente começa por nós mesmos.